Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, né? Entramos aí pela rádio ao vivo. Vocês que estão pela rádio aí, sejam todos muito bem-vindos também. Interrompemos a transmissão de louvor, né? E durante uma hora nós estaremos transmitindo a luz da palavra. Amém? Acaba 19, 19h10 no máximo. Está acabando, depois volta a grade de louvores aí. Lembrando que a Rádio Hebrão é uma rádio 100% Jesus, toca louvor 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, seja muito bem-vindo aí para você que está conectado pela rádio, amém? O nosso telefone é o 11 970 13 8161, amém? Pessoal do Face, muito boa noite a todos vocês também. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que para vocês que costumam nos ver pelo Face, tem a programação também, todas as vezes que a gente entra ao vivo, tem a programação pela rádio. Então, a rádio você consome menos internet, porque não roda o vídeo, é só áudio. Então, tem essa facilidade também. Maurício, boa noite, com muita alegria. Deus abençoe vocês aí de Mogi. Então, a gente entra consome menos internet porque não tem o vídeo, amém? Então, também é uma facilidade. O aplicativo da rádio é super tranquilo, você baixa, ele é lindo, dá para você compartilhar, salvar, dá para fazer uma série de coisas. Só o único detalhe só no sistema Android. Quem tem iPhone não tem jeito, tem que entrar lá no www.radiobron.com.br, amém? Caso contrário, você baixa o aplicativo lá e tem toda a facilidade do aplicativo, amém? Glória a Deus. Programação da Hebron, pessoal, de segunda a sexta-feira, nós temos palavra do dia, a partir das 8h30 da manhã, com a bispa, né? Todos os dias ela traz uma palavra. Segunda a sexta-feira, vai até umas 10h30, no mais tardar, está terminando o programa da bispa, amém? Então você já sai abençoado com a palavra do dia. Depois nós temos segunda, quarta e sexta, nós temos o quê? Nós temos a luz da palavra comigo, das 18 até as 19, então uma horinha de programação, super tranquilo, nós vamos estudar a palavra, né? Nós estamos aí no livro de Samuel, começamos em Gênesis e estamos avançados aí, amém? Então, convido você a estar conosco aí toda segunda, quarta e sexta para você aprender o que diz as Escrituras, amém? De uma forma mais tranquila, nós estamos lendo em ordem cronológica aí e vamos até chegar em Apocalipse, amém? Esse ano nós vamos terminar em 2 Samuel, até 2 Samuel nós vamos terminar, o ano que vem retomamos em 1 Reis, 2 Reis e vamos embora, amém? Então, convida aí outras pessoas, manda o link, né? Depois a gente põe no YouTube também. No YouTube está separadinho por capítulo, por livro e capítulo. Eu só não consegui atualizar ainda, até a sugestão do meu querido Maurício aí, muito boa sugestão dele. Só não consegui atualizar ainda o livro de Gênesis e Jó, colocar por capítulo, né? Cada programa, que capítulo que é. Mas eu prometo que ia ter, sei lá, essa semana aí, dando uma folguinha, eu vou mexer nisso aí novamente. Amém aí? Zerou. Então acabou, dá uma horinha, eu não mais trabalho no dia seguinte de manhã, eu coloco lá no YouTube e eu coloco também, então já lá com o capítulo para você, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, ok? Glória a Deus. Bom, depois nós temos terça e quinta, nós temos Prefiro Crer, um programa de testemunho. As pessoas vêm dar um testemunho daquilo que viram na Hebron, de tudo que passaram para Hebron, seja membro da Hebron ou não, participou do propósito, e viu naquele propósito uma grande bênção, vem contar na Hebron. Então, de terça e quinta, nós temos aí às 19h30, às terças-feiras, e de quinta-feira às 3 horas da tarde, mas dá para fazer à noite também, que acabou o propósito que nós somos à noite. Então, super tranquilo aí, dá para você dar o seu testemunho. Amém? Legal. Depois nós temos sexta-feira, além do programa da Bispa, né, às 8 da manhã, a palavra do dia, e a luz da palavra às 18, nós temos às 21 horas, nós temos um propósito, né? Que propósito é ele, Alice? Que programa é esse? O programa Gospel Night. Então, um programa aí, o Bispo traz louvor, essa semana passou, foi super diferente, eles ficaram de pé, e cada iluminação aqui do estúdio, nós temos umas luzinhas que piscam de acordo com a batida do louvor, então foi super 10, dançaram, além de trazer uma palavra e no final tá orando. Então, não perca aí também, toda sexta-feira tem esse programa extraordinário com o nosso querido Bispão, amém? Ele traz uma palavra e depois ora com vocês. Então, a Hebron é assim, pessoal, tem atividade direto. E domingo, todo domingo às 10 horas da manhã, nós temos o quê? Nós temos o culto, né, a palavra da semana, mais vale um dia na casa do Senhor que mil e fora. E domingo nós vamos receber o nosso maná. Domingo é o dia da família, de estarmos todos reunidos. Domingo agora, próximo, excepcionalmente, nós teremos o culto às 8 horas da manhã. Eu estarei ministrando, não a bispa, né? A bispa, o último domingo do mês que ministra sou eu.
e eu estarei ministrando no domingo. Então, espero vocês às 8 horas da manhã. Então, normalmente é às 10. Só esse domingo que vai ser às 8 aí, porque tem também a consagração. Nós vamos estar fazendo uma homenagem também para a bispa, né? Afinal, é o aniversário de casamento dela, o dia das alianças. Então, domingo, excepcionalmente, aí, o culto começa às 8 horas da manhã. Amém? Glória a Deus. Bom, Hebron tem propósito, como eu disse para vocês, tem bastante. Terminamos o relógio de oração ontem, grande bênção, 7 dias de relógio de oração, 7 dias de jejum para alguns, né, que participaram do jejum de pão. E para quem está no propósito 52 dias, nós vamos até o dia 31 de dezembro. Então, parou de pão e começou ontem, às 0 horas de domingo já, nós começamos um jejum de doce. Nós vamos até sábado para domingo. No domingo, né, no sábado, a bispa já anuncia um novo jejum. Então, toda semana está mudando aí, não vai ser todos até o dia 50, até 51 dias, não vai ser sempre o mesmo. Então, vai alternando aí no meio do caminho. Então, fica atento para você não perder. Tinha muita gente com dúvida hoje. Eu fico triste porque, assim, a gente tem divulgado bastante, tem falado nos programas e tem colocado também o post, às vezes, às vezes não, temos colocado o post, colocamos ontem, antes de ontem, em todos os horários do relógio de oração. Muita gente não leu, passou batido. Eu sei que às vezes tem muita gente que coloca amém, coisa e tal, mas olha, pelo menos aquilo que os sacerdotes da igreja estão colocando, por quê? Ou é para você orar por alguém, ou é uma direção. A gente não fica lá colocando um monte de coisa, enchendo linguiça, nada disso, né? Nós entramos nos relógios, em todos os horários, os 3 sacerdotes têm acesso a todos, e tanto eu, a bispa e o bispão, nós colocamos lá o quê? Ou vai pedir para você orar por alguém, né? Alguém que vai fazer uma cirurgia. No caso, colocamos hoje a Milena, que vai estar fazendo a cirurgia, já está internada, por sinal. Depois nós vamos dar notícia para vocês ao longo da semana no programa da bispa. Então, assim, sempre tem uma direção lá. Então, nós colocamos a direção daquilo que acabou ontem. Tinha gente me perguntando, bispa, jejum, que jejum? Jejum do que é? Quer dizer, não vi o culto ontem, porque ontem foi falado no culto. E assim, se é uma pessoa que é de outra igreja, vê de vez em quando, a gente até entende, mas é membro da Hebron, às vezes está com dúvida daquilo que está. Então, assim, não fica com dúvida, né? Pergunta para a gente antes. Se você não acompanhou, não viu o programa hoje, vou perguntar para alguém. Se eu sei, por exemplo, que o jejum terminar na sexta-feira, no sábado eu vou ficar atento, porque vai ter alguma mudança. Domingo começou o propósito. Ok, então tinha gente que não é da Hebron que entrou no novo propósito. Hoje, por exemplo, tinha gente me pedindo, bispo, eu quero entrar no propósito. Então, são pessoas que é de outra igreja, amém. Agora, gente da Hebron não sabia que tinha propósito começando hoje. Ou seja, para quem não está, quando acabou o relógio de oração, continuando os 52 dias. Então, começou um novo. Para quem está na Hebron já sabe, terminou o relógio de oração, nós continuamos recebendo o áudio. Só mudou o grupo, lá mudou o nome de um dos grupos, e para poder você estar recebendo os áudios todo dia. Já colocamos um áudio hoje, gravei e coloquei um áudio hoje, e amanhã temos outro áudio, e na quarta-feira começa o propósito novo, que é o propósito da família. Amém? Então, nada muda, só novidade, como sempre, nós temos propósito toda semana. Para quê? Para que a gente esteja mais próximo do Senhor, viva as bênçãos, e a palavra tem nos dito isso. Então, não fica longe dos propósitos, não fica longe de nada. Amém? Glória a Deus, recados dados aí, sexta-feira. Eu quero pedir desculpa para vocês, aí teve pico de internet aqui. Eu tentei por 2 vezes voltar, né? Estava no finalzinho, já tinha acabado o capítulo 17. Eu vou recapitular um pouquinho hoje, como de costume. Mas tinha acabado o capítulo 17, estava finalizando e entrar, né? Eu até pensei em colocar mais um capítulo, que era 7, 7, 5, mais ou menos. Eu falei, o capítulo 18 é pequeno. Eu falei, vamos ver se eu coloco mais um capítulo para a gente adiantar um pouco. Mas a internet não ajudou, eu não consegui nem orar pelas pessoas. Então, peço desculpa para vocês. Finalizei com o capítulo 17, mas tudo que eu tinha colocado antes de cair a internet era o material, né? Era o capítulo 17 inteiro, não ficou faltando nada. Então, fica tranquilo que você recebeu naquele dia, ou se viu na retransmissão, o capítulo 17 inteiro finalizando. Ok? Na verdade, eu ia orar ou eu ia fazer o encerramento com o capítulo 18, tá bom? Então, você não perdeu nada. Então, vamos orar aí. Deixa eu ver quem mais que entrou aí. Cláudia Bococa, seja muito bem-vinda, boa noite com muita alegria. O nosso querido Mauricião, representando o Mogi das Cruzes, a Glaucia representando o Mococa, e tem o pessoal que fica pela rádio também, Maísa, Ana, Arnaldo aí, e os demais é que eu não lembro o nome aí do pessoal que fica pela rádio, amém? Glória a Deus. Então vamos orar para a gente iniciar. Hoje eu entrei 6 horas em ponto, por quê?
tem muita coisa, eu quero ver se eu consigo avançar um pouco mais com vocês. Por quê? Nós precisamos terminar o capítulo, o livro de 2 Samuel ainda esse ano, para não ficar quebrado, né? Um livro de 1 Samuel, 2 Samuel, para o ano que vem, ou até mesmo não ficar capítulos, né? Ah, ficou um capítulo só para lá, então nós vamos fazer tudo para terminar na primeira semana de dezembro. Por quê? Porque eu sei que vocês têm a parte festiva de muita gente por causa de trabalho, nós temos, inclusive, a noite dos valentes de Davi, então tem um monte de atividade aí. Então, até a primeira semana, em nome de Jesus, nós terminamos 2 Samuel. Amém? Glória a Deus. Então, feche os olhos aí, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir nesta noite, nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na tua presença, Pai, limpos de mão, puros de coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tira todo o comichão dos nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz. Tira todo o cansaço, Pai, desse um dia de trabalho, Pai, toda a sonolência, Pai, toda a apostasia, para que possamos ouvir e entender a tua voz, a tua palavra nesta noite, Pai. E usa como instrumento, Pai, que eu diminua cada vez mais o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E aonde chegar, Pai, a minha voz, leve cura, leve libertação, restauração, e leve o entendimento dessa palavra que vai ser ministrada, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, na minha vida e na vida dos teus servos, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, abram aí a Bíblia de vocês, em 1 Samuel, capítulo 18. E eu vou fazer recapitular um pouquinho 17, mas pode abrir o capítulo 18, que é o que nós vamos começar hoje, tá bom? Bom, na sexta-feira, praticamente foi o que nós ministramos? A questão de Davi enfrentando Golias. É um material importante, a aula foi importante, se você puder ver, é importante, por quê? Às vezes você acha, eu sei que Davi matou Golias, mas não foi só isso, tem muita coisa que aconteceu nessa passagem. Então é importante você ver aquilo que aconteceu na sexta-feira, amém? Mas você vê, só para vocês entenderem um detalhe que eu ia finalizar, né? Finalizei na sexta-feira, e quando eu voltei eu ia explicar novamente. Porque aqui no finalzinho do capítulo 17, depois de Davi ter enfrentado, o que acontece? Os filisteus estavam afrontando o povo de Israel há mais de 40 dias. Né? Eles estavam lá em fileiras, eles se montavam em fileiras assim, né? E o povo filisteu do lado de lá. E o que acontece? No meio deles um vale, ali ficava aquela afronta, aquele um xinga daqui, outro xinga de lá, e aquela afronta toda. O que acontece? Isso já vinha vários dias aí, aproximadamente 40 dias, estava tudo esse insulto contra o povo de Israel. E o que acontece? Os 3 irmãos mais velhos de Davi tinham ido para essa guerra, estavam lá esperando para essa peleja. O pai pega, o pai de Jessé, fala para Davi, faz o seguinte, leva aqui, prepara algumas comidas aí, leva para os teus irmãos, leva para os oficiais, talvez até o que levar para os oficiais, que eles permitissem que Davi chegasse lá para pegar a notícia dos irmãos. O que o pai dele, de Davi, queria era realmente saber a notícia dos irmãos, né? Porque ficava distante da onde estava a guerra. E aí Davi foi para lá, chegando lá, correu para saber o que estava acontecendo. Quando chegou lá, ele viu que estava aquele insulto todo. E além de todo o insulto, o que acontece? Saúl tinha prometido que ia abençoar a vida daquele que matasse Golias, e mais, ia dar sua filha por esposa, e também ia fazer o quê? Ia liberar de impostos os tributos que se pagavam para o rei naquela época. Ele ia liberar tudo isso. Aí Davi começou a perguntar o que ia acontecer. Todo mundo reafirmando o que era. Ele falou, eu vou lá, então eu vou enfrentar esse Golias. Só que nesse meio do caminho também o irmão dele achou uma afronta, né? O que você está fazendo aqui? Não sei o que. Até mencionei para vocês, você lembra muito da história de José, né? Os irmãos não aceitaram muito bem a história de José. E aqui, o irmão de Davi também não aceitou. Ele falou que ia fazer. O menorzinho da nossa casa lá, o caçula vem aqui, vai dizer que vai fazer aquilo que nós aqui, né, também esses dias todos não fizemos, ou não conseguimos fazer. E aí começou aquela afronta. E aí, Davi respondeu daqui também, hoje mesmo eu vou te dar a sua cabeça às bestas feras e coisa e tal. E aí Davi foi para essa peleja ali. Tentou colocar a armadura de Saul, não deu, porque a armadura era grande demais. Ele falou uma coisa, eu vou com aquilo que eu estou acostumado. E ele fala, inclusive, para o rei da experiência. Ele já matei um leão, já matei um urso. Uma bela da experiência, né? E ele vai para essa peleja levando 5 pedras. Tem para vocês o que significava cada pedra. E ele foi para a peleja, inclusive Golias se sentiu, né, afrontado, na verdade ele viu ele com um cajado, ele falou, sou eu lá um cão para você tocar e coisa e tal. Aquela chacrinha de um lado para o outro. Mas o que aconteceu? Ele foi lá e venceu Golias. Foi lá, atacou a pedra, bateu na fonte de Golias. Se todo mundo fala, e se fala muito dessa passagem, todo mundo lembra, por quê? Golias não caiu para trás, caiu para frente. Então, ali para mostrar que era por intervenção
do Senhor. Tanto é que Davi falou assim: meu Deus vai me entregar a tua cabeça, né? Eu vou entregar as bestas feras. Então, ele sabia que era o poder de Deus que ia fazer tudo, não era, não é ele que ia fazer. Mas ele foi e fez aquilo que ninguém tinha feito. E aí, quando ele venceu, coisa e tal, volta lá para. Voltando para onde estava o acampamento, Saul começa a perguntar: quem é esse camarada que matou? E aí pergunta a Abner, que é general lá, fala: eu também não sei quem é. Aí eu falo: é o Davi, filho de Jessé. O que é estranho nessa passagem que eu falei para vocês? Que eu terminei ministrando isso. Por que Saul pergunta quem é ele? Né? Não faz sentido. Porque, afinal, Saul tinha pedido para o pai dele, Jessé, deixar ele ficar, Davi ficar lá. Porque Davi tocava a harpa e acalmava quando o espírito maligno, né, se apostava dele. Então, quer dizer, não faz sentido ele perguntar. O que a gente vê pelos estudos? Muito possivelmente, atormentado do jeito que estava Saul, já nem lembrava quem que era o camarada. E outro rei naquela época também, muitos deles, ainda mais Saul, por todas as desqualificações que a gente viu dele, ele ia estar preocupado se o cara tocava harpa, se não tocava. Talvez ele tenha resolvido o problema na hora. Quem é o pai do rapaz? É Gessé, tá? Gessé, tá, ele fica aqui comigo. Quando ele quiser tocar harpa, talvez ele ficasse deitado enquanto o Davi tocava harpa, não estava nem aí, né? O importante para ele talvez fosse se acalmar. Ou até mesmo por toda essa tormenta ele não lembrasse. Então é uma passagem que gera para algumas pessoas falar, poxa, mas não faz sentido. Então, por isso que eu falo, as escrituras têm muita coisa que às vezes você acha que é uma coisa simples e não é. Então vamos buscar o entendimento de tudo isso. Amém? Então, finalizou o capítulo 17 aí, com essa passagem, tá? Davi encontrando Golias e matando ele. Vamos lá no capítulo 18, então. Amém? Capítulo 18, deixa eu ver o que fala aqui o título da minha Bíblia. Amizade de Jonathan para com Davi. A gente sabe que essa amizade deles aí vai muito longe. Mesmo depois da morte de Jonathan, nós vamos ver que essa amizade de Davi com Jonathan, essa aliança entre eles, é muito importante. Talvez estranha, né, naquele momento, dadas as circunstâncias que Jonathan era filho de Saul, o próximo herdeiro, o sucessor do trono, teoricamente Jonathan, né? Então, uma amizade aí bem diferente. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a de Davi, e Jonathan o amou com a sua própria alma. Saul, naquele dia, tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonathan e Davi fizeram uma aliança porque Jonathan o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonathan da sua capa, que vestia, e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada e o arco e o cinto. Né? Que não era normal naquela época se entregar tudo isso com um camarada. Saía Davi aonde quer que Saul o enviara e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas de seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até os próprios servos de Saul queriam muito bem a Davi. Logicamente, o cara vai, né, vence Golias, ele virou, né, celebridade naquela época. O camarada que matou um gigante que tinha quase 3 metros de altura, só a espada dele pesava mais de 1 quilo. Você imagina, a ponta da espada não era qualquer um, né? Então Davi aí estava se destacando. Ambos tinham temor a Deus, tanto Davi como Jonathan. Uma aliança de dois camaradas servos de Deus mesmo, né? A aliança só mostrava ainda mais isso. Apesar de Jonathan ser sucessor natural do trono, como homem de Deus, reconheceu a autoridade do ungido e enviado por Deus e se colocou debaixo da mesma missão e visão de Deus. Então você vê que ele era realmente servo de Deus. Reconheceu a autoridade, reconheceu o envio do Senhor para com Davi e não questionou. Simplesmente fez uma aliança com Davi e se submeteu, né? Fez submissão a Davi e ao Senhor, evidentemente, né? Então a gente vê muito isso. Inclusive, é uma aliança que a gente vê, às vezes, as pessoas falando de bobagem por aí, porque aqui fala, inclusive, ó, Jonathan amou a Davi com a sua própria alma, né? Tomou, permitiu, vamos ver aqui. Amava, não como se ama uma mulher, ele fala, né? Ele amou com a sua própria alma. Deixa eu ver aqui. Fala, tipo, como assim? Ele não amou como se ama uma mulher, logicamente, um amor de irmão. Então, às vezes a gente vê pessoas aí falando bobagem, já vi cada coisa na internet, vocês não têm noção. Então, a gente tem que ler as escrituras e entender tudo o que aconteceu. Logicamente que essa aliança foi feita e selada pelo Senhor. Então, não tem que ficar falando bobagem da aliança, porque ele fala muitas vezes da aliança, não só um quanto o outro, né?
Mas por quê? Ele queria a preservação da vida dele e da família dele. Cântico das mulheres indigna Saul. Voltando Saul, seu exército e Davi, de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao seu encontro com júbilo, tambores e instrumentos musicais, cantando alternadamente. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então, a mulherada saiu cantando lá, e logicamente isso não agradou o rei. Pô, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, então, quer dizer, exaltando o nome de Davi, e o rei, logicamente, não gostou de nada disso, as mulheres cantando lá. Saul muito se indignou pelo que cantavam, dando mais glória a Davi do que a eles. Só faltaria Davi agora o reino, disse Saul para si. Agora só falta o cara pegar o meu reino, porque o resto do povo todo já está adorando, as mulheres já estão cantando ele. Vamos ler o versículo 10 a 16. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, e Saul, porém, trazia na mão uma lança. Veja que ele estava lá tocando a harpa como de costume, né? E arranjou, dizendo: e cravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dela por 2 vezes. Ele lançou a lança para tentar matar Davi. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si, o pôs por chefe de 1000, e ele fazia saídas e entradas militares diante do povo, e tendo bom êxito. Davi lograva bom êxito e todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles ali. Então, logicamente, Saul não gostava, porque sabia que o Senhor era com Davi. Tanto que estava dando vitórias para ele, que Saul não conseguiu. Tudo por quê? Porque Saul também se desviou daquilo que Deus tinha para ele. Então, aí você fala, poxa, mas coitado de Saul, coitado nada, veja o que ele fez. Ele não tem coitado nenhum, né? Mas veja que ele não fez aquilo que agradava ao Senhor. Ah, mas ele pecou por poucas coisas? Não, né? Ele fez coisas horrendas também. E o que é pior, né? Você vai falar, mas a gente sabe da história que Davi também errou. Só que Davi tem uma diferença que nós vamos ver na frente. Davi mostrou fruto de arrependimento. Ele teve o coração quebrantado quando Natan começou a chamar a atenção dele, né? Foi o profeta usado pelo Senhor para ir lá e advertir ele. Então veja a diferença aí. Coisas que a gente sabe que, no caso, com Saul, ele não se arrependeu de nada, ele continuou fazendo coisas e coisas, né? Davi sofreu ataques frontais, injustiças e humilhações que permaneceu no centro, porque permaneceu no centro da vontade de Deus. A gente sabe que permanecer no centro da vontade de Deus, muitas vezes a gente é atacado pelo inimigo, e usa pessoas que estão próximas, e Saul e Davi viu muito isso, né? E Deus honrava cada vez mais, tendo grande êxito em suas investidas militares. Saul tenta matar Davi pela astúcia. Vamos ver versículo 17 ao 19. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, e te darei por mulher se somente filho valente e guerreiro. Ser-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Então, o que acontece? Vamos dar uma paradinha aqui. Ele estava botando Davi numa encrenca, né? Estava botando Davi numa guerra, e ele falou: vou botar ele numa guerra, lá numa peleja difícil, e que ele morra na mão dos filisteus. Era o que ele estava propondo ali, né? Respondeu Davi a Saul: quem sou eu, qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir ser genro do rei? Olha o cara ainda, coitado. Davi fala sério, né? Que homem honrado. Olha só o que ele fala: quem sou eu para ser genro do rei aí? Sucedeu, porém, que o tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Então, veja bem, olha que Saul aqui realmente esperava que Davi morresse nessa guerra, tanto que prometeu dar mulher para Davi e deu para outro camarada, né? Fala sério. Saul havia prometido anteriormente a mão de sua filha em casamento, aquele que derrotasse Golias, então não tinha nenhuma novidade aqui. Entretanto, aqui ele relaciona o referido casamento a conquistas futuras, esperando que Davi pudesse ser morto pelos filisteus.
Porque Saul dizia consigo, não seja eu contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Então, veja que aqui ele estava prometendo para Davi aquilo que ele já tinha falado lá atrás, não tinha novidade nenhuma. Mas estava condicionando a novas guerras que Davi pudesse vencer. Né? O que ele queria, na realidade, era que Davi morresse nessa grande batalha. Ele não queria fazer sem Davi aí nessa história. Né? Mical ama Davi e casa-se com ele. Vamos ver aí. Outra filha de Saul, Mical, amava Davi e Saul, sabendo disso, se agradou. Opa, aqui eu vou resolver o meu problema aqui. Já que eu não consegui dar uma aí, ele também dar outra filha para ele. Ele também não morreu, eu vou ter que cumprir o meu papel aí. Então, ele resolveu dar Mical, até porque Mical já tinha mostrado também que amava Davi, então ele estava resolvendo duas situações de uma vez só. Vamos ler do versículo 21 a 24. Disse Saul, eu lhe darei ela, né, para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus vinha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com esta segunda serás hoje o meu genro. Ordenou Saul aos seus servos, falai confidencialmente a Davi, dizendo, eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam, consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu, parece-nos coisas somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e humilde de condição. Os servos de Saul lhe referiram isso, dizendo, tais foram as palavras que falou Davi. E aí, aqui, novamente, Saul tentando fazer mais um trato aí com Davi. Saul, na realidade, estava preparando o quê? Mais um laço para Davi. O dote seria pago com serviço. Davi deveria matar 100 filisteus, ou seja, entregar 100 prepúcio, né? Seriam prova do feito dele. Então, ó, aqui você vai lá e faz o seguinte, eu vou te dar Mical, agora você vai lá, mata os camaradas e traz 100 prepúcio, informando. Seria a prova de que ele realmente matou, e um dote, teoricamente, até porque Davi não tinha condições de pagar um dote para o rei, né? Davi, por sua vez, ficou feliz por ser genro do rei. Antes mesmo de vencido o prazo, saiu com seus homens e feriu os filisteus. 200 homens, entregou o prepúcio como fora solicitado. Porém, foram solicitados 100. Ele entregou aqui quanto? 200. Ou seja, ele entregou dobrado aquilo que o rei tinha pedido. Tamanha era o desejo dele de primeiro, de atender o pedido do rei, né, e mostrar o quanto ele estava grato pelo rei entregar a filha para ele. O rei estava querendo mais é que ele morresse, né? Fala sério. Né? Entregou o dobro, Saul deu Mical por sua mulher e foi obrigado a reconhecer que Deus era com Davi. Quer dizer, ele tentou, mas foi obrigado a reconhecer que Deus era com Davi. E essa é a atitude de servo de Deus, né? Às vezes as pessoas tentam como servo de Deus, mas não prosperam, né? Pode até tentar, faz um barulho, parece que onde Deus vai perder essa batalha, ele não vai perder coisa nenhuma, né? No final das contas, a gente viu o trabalho de Deus, tudo tinha propósito de Deus, e as pessoas são envergonhadas, por quê? Tem que envergonhar o servo de Deus e não vai ser envergonhado. Aqui, Saul, por várias vezes, tentou envergonhar Davi, e ele não foi envergonhado em momento algum, muito pelo contrário. Foi pedido, quanto para ele foi pedido? Para ele entregar 100 prepúcios, ele entregou 200, então não tinha vergonha nenhuma, pelo contrário, ele estava entregando porção dobrada. Por tudo isso, temeu ainda mais Saul a Davi, que foi seu inimigo aí continuamente. Por outro lado, Davi era cada vez mais tinha seu nome estimado por toda a população. Os príncipes dos filisteus saíam para a batalha, mas não tinha êxito com Davi. Então, quer dizer, quanto mais Saul odiava Davi, Davi, por outro lado, se fazia cada vez mais o seu nome em meio à população, e os próprios filisteus já tinham a rixa maior ainda, porque Davi vinha tendo êxito em todas as guerras. Capítulo 19, vamos lá. Jonathan intercede por Davi. Vamos ler do versículo 1 até o 6 aí. Falou Saul a Jonathan, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Olha só. Saul está falando justamente com Jonathan, filho dele, mas que tinha uma aliança com Davi, amava Davi, como ama um irmão, pensa com toda a sua alma. Filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, fez saber este, dizendo, meu pai Saul procura matar-te, acautelar-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo, onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai. E verei o que houver, e te falarei saber. Faz o seguinte, fica aí, se esconde, eu vou sair no campo com meu pai, vou falar de você para ele, vou ver o que ele me fala, e aí eu vim aqui e te conto a história.
Então Jonathan falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os teus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo vistes e te alegrastes, porque pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa. Saul estendeu a voz de Jonathan e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonathan chegou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e levou Saul, e este teve Davi perante a este como dantes. Então aqui a gente vê claramente que Jonathan vai lá e intercede junto ao pai. Mas, poxa vida, ele tem matado um monte de gente, ele não pecou contra o Senhor. O Senhor vai pegar agora e vai ter sangue inocente nas tuas mãos? Que pecado é esse que o Senhor vai trazer para você? E aí chama a atenção do pai aí. Leal e a aliança, Jonathan promete intervir junto ao pai, então usou de argumentos fortes, de ações de que Davi demonstraram lealdade a Saul, usando aquilo que ele tinha de histórico de Davi, né? Sangue inocente, ele lembra ao pai sobre a lei de Deus, pois matando Davi seria culpado do derramamento de sangue inocente. E isso é uma lei que nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 19. Então, o que ele está alertando o pai? Você tem um sangue inocente na tua mão? Lembra o que diz a lei. Então, talvez aí Saul, né, resolveu retroceder, e aí fala: tudo bem, está perdoado, eu vou cobrar o sangue dele e coisa e tal. Saul procura de novo matar Davi. Isso só dura, né? A gente sabe que às vezes de um capítulo para outro, de um versículo para outro, tem um caso aí que passa muito mais de 10 anos. Né? O capítulo de Gênesis, por exemplo, para Êxodo, só de um livro para o outro, no último capítulo de Gênesis para o primeiro de Êxodo, passaram-se mais de 400 anos. Então, às vezes, a gente pensa que passou pouco tempo, mas olha aqui, né? De novo, ele acabou de prometer que ia fazer bem para Davi, e agora já está falando ao contrário, mas porque passaram-se um tempo, né? Vamos ler o versículo 8 ao 11 aí. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele. Um espírito maligno da parte do Senhor tornou-se sobre Saul. Estava esse assentado em sua casa, e tinha à mão sua lança. Enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico, procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe. Indo a lança ferir a parede, então fugiu Davi e escapou. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que vigiassem para ele o matar pela manhã. E disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã será morto, porque o pai dela ia matar ele. Então, aqui uma passagem, inclusive, tem até salmos que falam. Tem um salmo que fala sobre essa passagem. O que acontece aqui? Mical fica sabendo, Davi, você vê que o espírito maligno automaticamente se apossou de Saul novamente, e aí ele fez, tentou matar Davi de novo, e Davi conseguiu escapar, só que ia permitir, né? Escapou e foi para casa. Só que, o que acontece? Saul mandou os mensageiros, falou: cerca lá, fica de retaguarda em volta da casa, pela manhã traz ele aqui que eu vou matar ele de manhã. Deixa ele dormir lá de boa, mas amanhã cedo o chicote vai estar lá com ele. E Mical fica sabendo e falou: meu, preciso te livrar essa noite, porque senão amanhã cedo meu pai vai te matar. Claramente, vemos que, embora a boca de Saul professasse paz, o seu íntimo guardava ódio, inveja e desejo de morte para com Davi. O que tudo indica, Saul já não saía mais para a guerra, ao contrário, ficava em casa, amuado por causa das vitórias de Davi. Então, o cara não saía mais para a guerra, não fazia mais nada. Davi fazia tudo. Ele ficava lá, né, cabeça vazia, mente oficina do diabo, né? Ficava só tentando como que ele ia matar Davi e voltar a ter os seus dias de glória, que evidentemente não ia acontecer. Por causa do seu grande amor por Davi, Mical contou ele sobre a trama de seu pai. E a fuga de Davi é mencionada, inclusive, no título do Salmo 59. Então, quando você ver lá, você vai saber do que aconteceu lá, que, né, ficaram sanguíneos lá do lado de fora, e faz e acontece para tentar matar Davi. Mical engana seu pai e salva Davi. Vamos ver o versículo 12 ao 17 aí. Então Mical desceu Davi por sua janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs na cabeça um tecido de pele de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi, ordenando-lhes: trazei mesmo na cama, para que eu o mate. Mesmo que o camarada estiver doente, vai lá, pega ele na cama, traz que eu quero matar ele do mesmo jeito.
Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e um tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que estás assim, me enganaste, se deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse, deixa-me ir, senão eu te mato. Aqui mais uma história de Mical, né? Ela protegeu o marido e depois falou para o pai: ó, ele falou que se eu não deixasse ele fugir, ele ia me matar. Saul já estava atormentado, era capaz de acreditar realmente nessa história. Mical amava tanto o seu marido que estava disposta a ir contra o próprio pai, o que não era fácil contra o rei ali, né? E ajudar o marido Davi. O fato dela ter mentido é um benefício, em benefício de Davi, é parte do drama da história, e não necessariamente endossa a prática da mentira, que fica muito bem claro aí, tá bom? Saul está tão dominado pelo espírito maligno que, mesmo sabendo que Davi estava doente, informa que ele e falou assim: não, manda trazer ele mesmo que ele estivesse doente, eu não quero saber, traz ele que eu vou matar. Estava disposto a assassinar o genro, mesmo que ele estivesse doente em cima da cama. Então você vê que o cara estava tão maligno que não queria saber de mais nada. Simplesmente a única coisa que ele queria era ver o sangue de Davi nas mãos dele. Ou seja, né, morto, né? Saul e seus mensageiros profetizam, vamos ver aqui, do 18 até o 20. Assim Davi fugiu, escapou e veio Samuel a Ramá e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele a Samuel e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estavam Samuel, e lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Olha o que acontece aqui. Saul fica sabendo que ele estava lá com Samuel e com os profetas, e manda os mensageiros buscar Davi. Quando chega lá, vê os profetas, os homens são tomados pelo Espírito, começam a profetizar também, quer dizer, não conseguiram fazer o que tinham que fazer e voltam para casa aí. Davi era um homem de Deus, e tanto que foi buscar a cobertura e a direção do sacerdote. Buscando ao Senhor, não iria ficar sem resposta, evidentemente. E o Espírito de Deus mudou o coração e as intenções daqueles homens, tanto que começaram a profetizar. Saul, quando soube, mandou outros mensageiros, então, e esses também profetizaram. Não satisfeito, mandou o terceiro grupo, e a mesma coisa aconteceu. Quanto mais ele mandava um mensageiro, mais o camarada chegava lá e começava a profetizar também. E Saul mais irado ainda, porque mandou o primeiro, mandou o segundo, mandou o terceiro, e nada, tudo acontecia da mesma forma, falando: agora vou eu. Então foi ele mesmo, e já no caminho, antes mesmo de chegar à casa dos profetas, ele já estava profetizando, e mais, despiu sua túnica e ficou prostrado em terra pelo poder de Deus. Tanto que perguntaram como antes: está bem Saul entre os profetas? Lembra que lá quando ele começou, logo quando ele teve o primeiro encontro com Samuel, que Samuel falou que iria passar pelos profetas, que ia profetizar também, até o tio dele falou: mas eu nem sabia que meu sobrinho profetizava, que era profeta, que era sacerdote, e tal. E aí aqui acontece a mesma coisa, quer dizer, ele antes de chegar lá já começou a profetizar. Deus tomou ele completamente. E para você ver que Deus não ia permitir que ele tocasse no ungido de Deus, no caso, Davi. E ele chega lá com o intuito de fazer a mesma coisa com os mensageiros e fez igual realmente os mensageiros. Saiu profetizando. Saul achou que podia enfrentar o poder do Espírito Santo. Mas fica tranquilo, se você é um ungido de Deus, tem uma aliança no altar do Senhor, fica tranquilo, deixa o inferno pular, deixa Satanás ciscar, mas ele não vai conseguir fazer nada. E aqui a gente vê claramente que não consegue, enquanto as portas da igreja, o inferno não prevalece. Mas acabou ficando como prostrado. Olha só, ele queria fazer tanta coisa e ficou prostrado diante do Senhor. Capítulo 20, vamos lá. Amizade entre Davi e Jonathan. Vamos ler do versículo 1 ao 3 aí. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonathan: que fiz eu? Qual é a minha culpa e qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? E ele lhes respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Porque, pois, meu pai me ocultaria isso. Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: muito bem, sabe teu pai que da tua parte achei mercê. Pelo que diz consigo, não saiba isto, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vive, Jonathan, apenas a um passo entre mim e a morte.
Então, o que Davi falou para ele? Meu, calma, você sabe, teu pai conta tudo para você, mas teu pai não ia falar isso para você, porque sabe da nossa aliança, para que você não entristecesse, seu pai ia te omitir isso aí. É o que Davi está falando para ele aí. Davi sugeriu que Saul teria escondido de Jonathan seus planos contra ele, né? Pois isto magoaria, e Jonathan então pergunta para Davi: o que poderia fazer eu para você, meu amigo? O que eu posso fazer então para resolver essa situação? Davi então lhe disse que era a festa da lua nova. Como a gente viu lá em Números, no capítulo 28, fala da festa da lua nova, nós vimos lá o que é essa festa. Tá? No dia seguinte, que ele se faltasse, em que ele, sem falta, deveria sentar-se à mesa do rei, porque para a celebração da lua nova. Então, Davi falou assim: é o seguinte, vamos fazer um teste aqui. Eu não vou para a festa da lua nova e avisa Jonathan sobre isso. Né? Eu não estarei na mesa do rei para comer com ele. Mas que ele se esconderia até o terceiro dia, a terceira tarde. E caso Saul perguntasse sobre ele, que Jonathan deveria falar que ele foi apressadamente a Belém, porque ele faz um sacrifício anual por toda a sua família. Então, o que ele falou? Faz o seguinte: se teu pai perguntar, você fala que eu saí apressadamente, fui até Belém entregar, né, um sacrifício pela minha família. Vamos ver qual é a atitude do teu pai aí. E eu vou responder até o terceiro dia aí. Com isso, ele saberia o intento de Saul. Caso ele respondesse tudo bem, saberia de onde que Saul quer bem a Davi. Mas caso contrário, o mal estaria sobre ele. Então, Davi deixou bem claro: se teu pai falar que está tudo bem, ótimo, ele me quer bem. Agora, se por acaso ele falar o contrário, nós sabemos que ele não me quer bem coisa nenhuma, né? Davi pede a Deus que fosse fiel em sua palavra, ou seja, na sua aliança. Você promete me falar, cumprir em tudo, né? Caso houvesse culpa sobre ele, que o amigo Jonathan, no caso, ele mesmo o matasse. Falou: se tiver culpa sobre ele, se eu fiz alguma coisa realmente errada, eu prefiro que você, Jonathan, me mate. Olha a fidelidade e a aliança que ele tinha, a hombridade e integridade de Davi. Jonathan, por sua vez, deixa claro que se ele soubesse de alguma coisa realmente que Davi tivesse feito, que esse mal estaria sobre ele, determinando ou não pelo pai. Ele teria contado para mim: olha, mesmo que meu pai não falasse nada, se eu soubesse que realmente alguma coisa errada, eu mesmo teria te contado. Isso é aliança, isso é realmente uma amizade, uma aliança assim, fora do comum, essa aliança de Jonathan com Davi. Se falar em aliança, você lembra de Ruth, Noemi, né, Jonathan e Davi, são alianças aí realmente, que a aliança ela não tem emenda, né, pessoal? Pode ver uma autoridade, mas assim, a aliança não tem emenda, não tem começo, não tem fim, né? Então não dá para terminar. É a mesma aliança que o Senhor tem conosco, ela não se rompe, não se acaba. Nós é que muitas vezes rompemos a nossa aliança com o Senhor, mas o Senhor não rompe a aliança conosco, não, pelo contrário. Jonathan faz aliança com Davi novamente, hein? Vamos lá. Versículo 12 a 17. Vamos lá. Disse Jonathan a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha amanhã ou depois de amanhã. A estas horas sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas, desculpa, deixa eu ver se eu li aqui. Não, estou lendo no capítulo errado. Deixa eu ver aqui, não estou lendo certo. Está certinho, desculpa. Vamos lá. 12. Se Jonathan e Davi, Senhor Deus de Israel, seja testemunha, se amanhã ou depois de amanhã, essas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça a Jonathan do Senhor o que ele te aprover. Se não te fizer saber, eu não te deixarei ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo como tem sido com meu pai. Se eu ainda viver, porventura não usarás para comigo de bondade do Senhor, para que não morra. Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Então ele está pedindo o quê? Que mesmo se amanhã o Senhor for eliminar todos os inimigos de Davi, ele sabia que o pai dele era um inimigo de Davi, que Davi poupasse a vida dele, a descendência dele. É o que ele está dizendo aqui. Assim fez Jonathan aliança com Davi, dizendo: vinde o Senhor os seus inimigos de Davi. Jonas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que eles lhes tinha, porque Jonathan o amava com tanto amor de sua alma. Disse-lhe Jonathan: amanhã é a festa da lua nova, perguntar-te-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Então ele tinha dito, né? Vão perguntar, porque que onde ele está, que o lugar está vazio.
Tanto Jonathan como Davi estavam apelando para a aliança de amizade com base em atitudes e bondades, tanto um quanto o outro, que um não falasse a verdade do que o pai estava tentando contra ele, ou se tivesse pecado ou não, e Jonathan, por outro lado, pedindo para que Davi, né, mantivesse a descendência dele, caso, né, o Senhor, ele sabia que o Senhor ia tirar todos os inimigos de Davi, porque sabia que Davi era um homem de Deus, né? Então ele fala que Davi poupasse, né, a descendência dele. Eu não sei até quanto eu vou viver, mas que o Senhor, né, permita, né, que você mantenha a minha descendência. Qualquer que fosse o resultado do rompimento entre Davi e Saul, Jonathan apelou para que Davi protegesse a vida dele e de seus descendentes. Então, caso o Senhor fosse pelejar, que você fale junto ao Senhor e preserve a minha vida e dos meus filhos. Jonathan sabia que Davi poderia algum dia tomar o trono e também estava consciente dos costumes vigentes em que o novo rei matava os filhos do seu predecessor. Então, Jonathan também não, né, sabia que, se a gente for ver lá, somente no livro de Reis, a gente vai ver muito isso, que quando um tomava o trono, matava toda a descendência do outro lá para que não pudesse amanhã brigar ou vir alegar alguma coisa, esse trono é meu, coisa e tal, quer dizer, matava todo mundo lá, os próximos que vinham da linhagem. Inclusive, no livro de Reis, nós vamos ver que inclusive o cara mata até da própria família para poder assumir o trono. Então, nós vamos ver muita coisa no livro de 1 Reis, 2 Reis aí, vocês vão se espantar até que ponto o povo chega, né? Quando você acha que já viu de tudo, tem muita coisa aí. Jonathan então combinou que Davi ficasse junto a uma pedra em Ezel. Ele combinou de atirar flechas como sinal. Um arranjo feito no caso de haver espiões por perto. Isso não despertaria suspeito, uma vez que ele era guerreiro e saía para treinar. Então, para Davi, ó, vamos combinar, eu vou tacar as flechas e você vai ficar sabendo se é para você sair, vir que está tudo bem, ou se é para você fugir. Ele combinou com o Davi. Ele falou, isso ninguém vai suspeitar, porque eu saí para tirar a flecha lá para treinar, ninguém vai suspeitar disso aí. Fez um combinado com o Davi. Ele disse ao moço, as flechas, se ele disser ao moço, as flechas estão antes de ti, no caso antes de Davi, era que tudo vai em paz. Mas se ele dissesse ao moço, vai buscar as flechas, né? Elas estão além de ti, ou seja, elas estivessem além de Davi, era sinal para ele ir embora, sair, porque Saul tentava matar ele. Vamos ver o versículo 24 ao 29 aí. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a festa de lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei em sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede, Jonathan de frente dele, Abner ao lado, Abner era o general, né, ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava, acontecer-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, né? Aquele fato do cara não está limpo, vai lá se limpar, se purificar para poder participar da festa da lua nova. Então, Saul imaginou que Davi tivesse que se limpar, ele vem amanhã, né? Talvez esteja contaminado. Olha o que Saul pensou, que Davi estava contaminado. Realmente não conheceu Davi mesmo, né? Sucedeu também outro dia, o segundo da festa da lua nova, em que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonathan, seu filho, por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? Respondeu-lhe Jonathan. A Saul, Davi, me pediu encarecidamente que me deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade. E um dos meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora cheguei aos teus olhos, peço que te deixes partir, para que veja meus irmãos, e por isso não veio à mesa do rei. Então, isso é a história que Jonathan contou, conforme combinado, contou com o pai dele. Porque o pai, no primeiro dia, passou batido. Davi está contaminado, foi se limpar, beleza. No segundo dia, ele falou, opa, tem alguma coisa errada aí. E aí ele pergunta e Jonathan já fala para ele, não, pai, aconteceu isso, isso e isso. Não veio desenrolar aí. No primeiro dia, Saul presumiu que Davi, então, tivesse lá, sujo, tivesse se crucificado. No segundo dia, quando ele viu a ausência de Davi na festa da lua nova, ele ficou completamente irado. Olha o que ele fala no versículo 30 aqui. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonathan e disse, filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegesse o filho de Jessé para a vergonha da tua e para a vergonha do recanto de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé vinha viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer.
Então aqui, Saul saiu soltando cobras e lagartos, farpas a respeito de Jonathan, porque ele falou, você não sabe que ele vai matar você, ele quer o teu rei, coisa e tal. Isso eu falando para aquilo que ele já desconfiava, né, que ele imaginava. Saul sugeriu que Jonathan e sua mãe fossem envergonhados por causa do aparente comportamento imoral de Jonathan, segundo o pai e entendimento de Saul aí. Consciente da crescente popularidade de Davi, Saul sabia que Davi tiraria o trono de seu filho. Então era isso que ele queria evitar aí que acontecesse com o filho, né? Vamos ler lá. Jonathan ainda perguntou ao pai por que Davi deveria morrer, o que ele teria feito. Porque o pai falou que ele vai morrer aí, porque ele não, né? E Saul atirou uma lança para ferir o próprio filho, o que muito se indignou. Jonathan que não quis comer no segundo dia de festa. Pô, já tinha jogado uma lança no Davi, mas agora no próprio filho, realmente era um negócio absurdo. E aí, isso muito indignou Jonathan. Quer dizer, tudo aquilo que ele, por mais que ele tivesse amor pelo pai, aquilo que Davi estava falando, Davi tinha razão. E era duro para o filho entender que o pai realmente não era aquilo que ele esperava. E via num amigo ao qual ele fez uma aliança, uma atitude realmente de pai até, né? De cuidado. Nós vamos ver que ele teve muito cuidado para com o Jonathan e com a família dele aí. Jonathan despede-se de Davi. Então aí as chapas quintoras se despediam aí. No dia combinado, saiu então Jonathan para encontrar-se com Davi, depois do terceiro dia combinado. Lançou as flechas, como havia combinado, o sinal, né? E o rapaz que o acompanhava as recolheu sem entender nada. E ele levar suas armas para a cidade, e assim ele poderia conversar com Davi. Ele lançou as flechas para que Davi entendesse, né? O sinal que era. E aí o que acontece? Davi esperou, ele pegou, mandou o moço levar as flechas para a cidade e foi lá ter com Davi e conversar com ele. Capítulo, versículo 41 a 43. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado sul e prostrou-se o rosto em terra. 3 vezes beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonathan a Davi, vai-te em paz, quando juramos, ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonathan entrou na cidade. Então aqui, o que acontece? Fizeram uma despedida aí, algo que não era fácil nem para um nem para outro, afinal, dada a circunstância dessa amizade deles aí. Eram amigos leais, comprometidos um com o outro, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Nas despedidas, os dois amigos reiteraram sua aliança de amizade. Amém? Capítulo 21. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu já falei, ó, sem tomar água, eu falei muito, né? Mas vamos lá. Mais um capítulo aí curtinho, pessoal, só para a gente adiantar aí, capítulo 21 e 22. Que é curtinho, tá bom? Caiu um papel no chão. Fica calmo, pessoal. Capítulo 21 diz assim: Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Vamos lá, versículo 1 e 3. Aí, 1 ao 3. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Ele começou com medo, sabendo da fama de Davi, ele imaginou, esse Davi vai me matar, o que está pegando aí, né? Respondeu-lhe Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse, ninguém saiba porque te envio e de que te incumbo. Te incumbi, né? Mas incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrasse em tal e tal lugar. Agora que tens a mão, dá-me 5 pães, ou que se achar aí, né? Respondendo o sacerdote Davi, disse, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, e ao menos os teus homens se abstiveram, se ao menos os seus homens se abstiveram de mulheres. Naquela época, o camarada não podia, né, participar da ceia, podia comer algumas coisas, o cara tivesse contaminado, o cara dormiu com a mulher, está imundo, não podia participar de um banquete, tinha toda uma coisa, mas tudo lá em Números, em Deuteronômio, enfim, amém? Então, Nob era uma comunidade sacerdotal. O tabernáculo havia sido deslocado para lá após a destruição de Siló, quando os filisteus foram lá, saquearam, lembra? Levaram, inclusive, a arca naquele momento. Saqueados pelos filisteus em 1 Samuel, capítulo 4. Aimeleque era bisneto de Eli e estava trabalhando como sumo sacerdote. Lembre-se que o Senhor fez um juramento contra a família de Eli no sacerdócio,
que não iam ficar e coisa e tal. Vocês estão lembrados disso aí que nós vimos agora, semana retrasada. Semana passada, semana retrasada. Então não tem nada de novidade aí. Davi era um soldado respeitado e membro da corte real. Seria incomum ele viajar sozinho, né? Por isso mentiu, até porque precisava de pão e armas, tinha saído sem nada. O detalhe é que o sacerdote só tinha pão da preposição, como nós vimos lá em Êxodo, capítulo 25, né? O pão da preposição, tinha que ficar lá, era adotado todos os dias e coisa e tal. Vocês vão lembrar. De acordo com a lei, só poderia ser ingerido pelos sacerdotes. Davi, então, explicou que os seus soldados haviam evitado atitudes impuras, não tendo contato com mulheres por 3 dias, o que era proibido. Está lá em Êxodo capítulo 19 e Levíticos 15. Davi argumentou que os pães já não eram mais sagrados porque os novos haviam substituído aqueles dedicados ao Senhor. Davi conhecia bem a lei, né? Falou, esse que já está aqui, você já está substituindo, me dá o anterior, eu já posso comer e está tudo resolvido. Vamos ler o versículo 7 e 9 aí. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita e o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão uma lança ou uma espada ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, está aqui. A quem mataste no vale de Elá. Está aqui, envolva num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva. Porém, não há outra aqui senão essa, disse a Davi. Não há outra semelhante, dá-me essa daí mesmo que eu vou levar, então. Davi falou: se não tem outra, me dá essa daí que eu vou levar. Aí nós vamos ver que Davi foge para Aquis, rei de Gate. Vamos ler versículo 10 ao 15 aí. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é este aqui que se estava nas danças dizendo: Saul fez os 10 milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras considerando-as consigo mesmo e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vês que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesses esse para fazer doidice diante de mim? Adiantar este mal na minha casa? Quer dizer, Davi, quando percebeu que a chapa estava esquentando, se fingiu de doido lá, começou a babar, se fingir de doido, e Aquis falou: pô, tá faltando doido aqui para vocês me trazerem um na minha casa? Pô, manda esse camarada embora, eu não preciso de doido nenhum aqui. Aqui, Davi usou de astúcia, né? Passando-se por louco a fim de despistar o inimigo, que funcionou, pois Aquis não tinha interesse em incluir um soldado insano no seu exército. O rei então expulsou ele e ele foi-se embora. Esta passagem, inclusive, está escrita lá no Salmo 34, tá? Se tiver aí de perceber, o Salmo 34. Capítulo 22, vamos lá. Nós temos mais 5 minutinhos, né? Capítulo 22. Davi esconde-se em Adulão, em Moabe. Vamos ler, versículo 1 ao 5. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos de toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, em todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles os 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: deixe estar seu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. E trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo em que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém, o profeta de Gade disse a Davi: não fique nesse lugar seguro, vai e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi-se ao bosque de Herete. Então o que acontece? Davi aqui começou a ter algumas pessoas que foram ter com ele, pessoas que estavam endividadas, amarguradas, aqueles que até então não gostavam, né, da gestão até então de Saul. Não gostavam da gestão de Saul, não aprovavam o que ele fazia, o povo estava endividado e resolveu seguir com Davi. Indignados, muito possivelmente, como Davi estava com as atitudes do rei.
Nesse momento, Davi começa a ser consolado. Sua família toda se une com ele e acreditando na palavra que estava sobre a vida dele. E que, embora estivesse naquela condição de fugitivo, ele seria rei de Israel. Então, um bom momento na vida de Davi, porque a família dele vai ter com ele, estar com ele nesse momento. Ser fugitivo como ele estava, ter a família junto com ele não era tão ruim, né? Seria um alívio nesse momento. Logo também atraiu considerável interesse por parte daqueles que estavam oprimidos e descontentes com o governo de Saul. Mispa significava torre de vigília. Esta era provavelmente uma fortaleza em Moabe. A conexão entre a família de Davi e os moabitas é evidenciada na história de Ruth e Noemi, aí que a gente vê lá que Ruth era moabita, né? Então a gente vai ver que essa história é muito evidenciada lá no livro de Ruth que nós vimos aí. Então talvez por isso aqui que foram buscar abrigo lá. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Lembre-se que Nob foi lá onde acabei de ler para vocês, onde Davi passou para tentar pegar armamento e comer, né? Então Saul vai ficar sabendo que ele passou por lá. Presta atenção no versículo 6 ao 10. Ouviu Saul que Davi e os homens que acompanhavam foram descobertos, achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele. Disse a todos esses: ouvi e peço dos filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, e a todos vós essas terras vinhas, e vos fará a todos os chefes das milhares e chefes de centenas, para que todos os tenhais conspirado contra mim, e ninguém houve que não desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim, e por participe com meu filho contra mim, e instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o Edomita. Lembra que tinha um Edomita preso lá na casa de Nob? Estava lá preso, e aí ele falou, que também estava com o sacerdote de Saul, e disse: viu o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, ele fez provisões e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o camarada dentro duro, quando viu que estava toda aquela situação, falou: não, eu estava lá na casa de Nob, lá preso lá, e Davi passou por lá sim. Pediu comida, pediu ajuda para o profeta, né, para o sacerdote. O sacerdote, além de dar provisões para ele, ainda deu a espada de Golias. Lembra do Golias? Ele deu a espada de Golias. E aí o que acontece? Saul, então, agora vai ficar mirado por 70. Doeg era edomita, descendente de Esaú. Lembra de Esaú, irmão de Jacó. Não era do povo de Israel e foi usado terrivelmente por Satanás para entregar Davi e acusar os sacerdotes. O rei, então, mandou chamar Aimeleque, o sacerdote e toda a família, e a casa de seu pai e todos os seus sacerdotes. E todos se colocaram à disposição de Saul. E olha o que esse homem vai perguntar aqui, do versículo 13 ao 17. Então ele disse a Saul: por que conspirastes contra mim, tu, o filho de Jessé, pois lhe desses pão e espada e consultasses a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe de tua guarda, pessoal, honrado em sua casa? Ela falou: eu não fiz nada de errado, eu só fiz para aquele que é filho, genro teu aí, honrado na tua casa. Né? Genro do rei, eu só tratei o camarada bem. Acaso é de hoje que consulta a Deus em seu favor? Não jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei a Aimeleque: morrerás tu e toda a tua casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: voltei e matei os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender a mão contra os sacerdotes do Senhor. Veja aqui o Saul, como ele estava completamente atrapalhado das ideias. Ele vai lá e acha que Nob traiu ele. Nob simplesmente, o sacerdote falou: o camarada veio aqui, o genro do rei, eu fiz o que ele pediu. Ainda veio dizendo que vinha a mando do rei. O cara é genro do cara, não vou acreditar. Acredito que ele fez o que
fez. E aí o que acontece? Manda matar ele e todos os sacerdotes lá. Só que acontece, os oficiais dele não quiseram matar, porque sabiam que era sacerdote, sabiam que isso ia trazer uma penalidade contra a vida deles. Matar um sacerdote, pense no que iria acontecer com esse povo. Eles não quiseram fazer isso, mas teve um camarada que quis fazer. Os próprios soldados de Saul não quiseram tocar na linhagem sacerdotal. Mas Saul encontrou um que faria e chamou Doeg, justamente aquele cara dedo duro que estava preso lá. Por isso, teve muita boa vontade para matar, né? E mandou que os matassem. Ele matou 85 sacerdotes do Senhor. Assim também, como toda a cidade, fez passar a fio de espada, matando homens, mulheres, crianças e rebanho. Matou tudo. Camarada sem dó, sem nada, foi lá e acabou com tudo. Abiatar refugia-se com Davi. Vamos ler o versículo 20 a 23 aí. Porém, os filhos de Ahimelec, filho de Ahitub, um só cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali em Doeg, o edomita não deixaria de dizer a Saul: fui a causa da morte e de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque nem procura a minha morte, procura também a tua. Aquele que procura a minha morte, procura também a tua. Estará salvo comigo. Então, aqui Davi agora se sentiu culpado, porque por causa dele morreu aí vários sacerdotes. Não podemos esquecer que na soberania de Deus, a morte dos sacerdotes de Nob era um cumprimento parcial do juízo que havia sido profetizado na casa de Eli, lá em 1 Samuel, no capítulo 27, no capítulo 2, versículo 27. Lembra que eu falei para vocês? Que esses aqui que eram, né, da origem descendentes de Eli, o Senhor tinha deixado muito claro, o tamanho que ele permitiu que os filhos dele fizessem, as descendências daí para frente iriam ser todos prejudicados. O Senhor deixou muito claro, e aqui estava se cumprindo essa profecia. Então a lei, né, de ter matado, tudo é errado, mataram o sacerdote, mas aqui estava cumprindo, e por isso o Senhor permitiu. Também estava cumprindo aquilo que o Senhor tinha falado. Amém? Glória a Deus. Bom, pessoal, nós conseguimos avançar bem. Só no capítulo 23, a gente retoma aí na quarta-feira, capítulo 23 em diante. Nós conseguimos ir aí até o capítulo 22, não é isso? Até o capítulo 22. Então deu para a gente avançar um pouquinho aí. Glória a Deus. Obrigado pela presença de vocês aí nesta 1 hora, que aqueles que vão ver na retransmissão também. Quem tiver dúvida, telefone da Hebron, 11 970 13 8161. Para o pessoal do Facebook fica gravadinho aí, mas para o pessoal da rádio é o 11 970 13 8161. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, manda no WhatsApp da igreja. Quem tiver em particular, fique à vontade, eu não divulgo aí, mas a maioria das pessoas tem porque participa dos grupos. Pode me chamar no meu particular, não tem problema nenhum. Manda a dúvida que tiver. Eu não sei tudo e nunca vou saber tudo, ninguém sabe tudo. As escrituras é assim mesmo, elas se renovam todos os dias. Toda vez que eu estudo, o Senhor me dá algo novo, então eu vou passando para vocês. E o que acontece? Tem dúvida, manda. Aquilo que eu não souber, eu vou atrás para saber e vou responder para vocês. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então vamos orar em nome de Jesus. E você depois vou salvar no YouTube, a partir de amanhã cedo já está no YouTube aí, tá bom? Se quiser compartilhar ou ver pelo YouTube, fica mais fácil para achar. Amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária na tua presença. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que participa online, aqueles que vão ver na retransmissão, sejam tocados, Pai, por essa palavra. Abra o entendimento de cada um, Senhor, que eles venham multiplicar tudo que aprenderam nesse dia de hoje, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Usa os teus servos como canal, como instrumento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toca na vida de cada um, cura, liberta, restaura e aviva, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Fica na paz do Senhor. Amo vocês em Cristo Jesus. Muito bom estar com vocês. A luz da palavra é um presente que Deus me deu, um presente. A gente poder ler e aprender a Escritura é um presente. Eu falo, é um presente porque Deus me deu de graça. Né? De graça Deus está me dando, da mesma forma que deu de graça, está indo de graça para vocês, é um presente. Sinta-se privilegiado, nós podemos participar, né? Para mim que posso preparar o material, para você que pode receber o material, é um presente que Deus está te dando. Então
Então, glória a Deus, compartilha com outras pessoas. Quanta gente não quer receber esse presente também, amém? Sair, né, não pecar mais por falta de conhecimento, como diz o profeta Oséias, né? Vamos aprender a Escritura. Nós vamos ver toda a Escritura de uma ordem cronológica de acontecimento. O livro de Reis vai ser fantástico. Nós vamos ver os reinados, vai dividir os reinados. Tem tanta coisa ano que vem. Se prepara já esse ano aí. Não deixa acumular muita coisa. Vamos ficar de férias aí em dezembro. Depois do dia 10 de dezembro, aproveita para colocar tudo em ordem para o ano que vem você chegar com tudo aí, amém? Glória a Deus, pessoal. Então, tá bom, fica na paz do Senhor, um grande beijo e tchau, tchau. Essa é a Hebrão, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui te ama. Um beijo e tchau, tchau. Vamos lá, vamos ver aqui se a gente